conjunto muito importante para a gente consiga visualizar uma função, e a visualização de funções é uma propriedade muito importante que a gente precisa aprender, é o gráfico. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre gráficos de funções reais. Tudo bem? Vamos considerar então, como a gente viu na aula passada, uma função f com o seu domínio, um subconjunto dos números reais, e o seu contradomínio, também um subconjunto dos números reais, uma função, certo? Então, o que é o gráfico da função f? O gráfico da função f é um conjunto de pares de pontos, então vão ser pontos no plano cartesiano, que é denotado por g de f, e é o conjunto dos pontos da forma x, f de x. Ou seja, eu pego o ponto x e aqui eu coloco quanto a minha função vale nesse ponto x, isso para todos os x no domínio da minha função. Então, o gráfico é um conjunto de pontos do R2. R2 é o nosso plano cartesiano, certo? Então, se eu tenho uma função real, o gráfico dela vai ser um desenho no plano, certo? E saber esse desenho é muito importante porque ele traz muitas informações importantes sobre a função. Ele praticamente descreve a função toda, tá? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo mais simples, que é a função f de x igual a x ao quadrado. Ah, professor, mas você não falou na aula passada que função tem que ser domínio, contradomínio e regra? Aqui eu só estou dando regra. O que acontece? Putz, a gente tem uma convenção. Quando a gente fala de uma função só com a regra, a gente tem a convenção de que a nossa função, o contradomínio todos os reais, porque nós estamos lá na nossa convenção da aula passada, e o domínio todo o conjunto de números reais para os quais essa regra faz sentido, ou seja, para os quais eu posso calcular essa regra. Mas a regra é x ao quadrado. Eu posso elevar qualquer número real ao quadrado, seja ele positivo, seja ele negativo, tanto faz. Então aqui o domínio, todos os reais. Então aqui se lembrem que a gente usou a nossa convenção, porque eu dei uma função só pela regra. Tá? O gráfico dessa função ele é dado na figura abaixo. Ele é esse gráfico aqui. Então a gente vê, por exemplo, se eu pegar o ponto 0, aqui, eu estou no ponto 0, 0. Por que é o 0, 0? Porque é 0, f de 0. Quem que é o ponto 0, f de 0? É 0. A f pega o número e eleva ao quadrado. É 0 ao quadrado. Bom, mas 0 ao quadrado é 0. Então, 0, 0. Se eu pego 1, 1, f de 1. Então, isso é 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então eu estou no ponto 1, 1. Que é esse aqui, ó. 1, 1, está no gráfico, certo? E se eu pegar o ponto menos 1, f de menos 1? Então lembra, isso é o menos 1, e pegar o menos 1 e elevar ele ao quadrado. Mas menos 1 ao quadrado é fazer menos 1 vezes menos 1, e menos com menos é mais. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Então, é menos 1, 1. Menos 1, 1. Esse ponto aqui também está no gráfico. Então, esse ponto é o 1, 1. Esse ponto é o menos 1, 1. Se eu pegar o 2 vem aqui em 4, né? É o ponto 2 e 2 ao quadrado, que é 4. O menos 2 é menos 2. Quando eu elevo menos 2 tudo ao quadrado, eu também tenho o 4. Então, essa curva em vermelho aqui é o gráfico da minha função. É o conjunto de todos os pontos da forma x, f de x, para x no domínio da nossa f, a nossa f, como a gente fez pela convenção, o domínio todos os reais aqui. Então, esse gráfico é simplesmente o conjunto de pontos da forma x, x ao quadrado, para x real. Certo? Então, é uma parábola. Essa parábola x² é o gráfico
da nossa função f. Tá? E eu usei um software, na verdade é uma página online, um site, que ajuda a gente a fazer gráfico de funções. E esse site é esse aqui, é o Desmos. Então você vai lá, você vai entrar, digita desmos.com/calculator e você vai abrir esse site aqui, colocando as regras das funções que você quer aqui, você pode criar os gráficos das mais variadas funções. Então vocês vão ver que várias funções que a gente vai ver durante o curso, eu vou apresentar o gráfico e eu vou usar sempre o Desmos para mostrar esse gráfico para vocês. Então eu sugiro que vocês entrem e deem uma fuçada, coloquem coisas aí para ver como que monta o gráfico de funções usando o Desmos, tá? Ele é bastante intuitivo, bastante simples. Você clicando nesse ícone aqui, você abre uma lista de comandos que você pode ir clicando para criar as suas funções aqui, e conforme você vai criando, os gráficos vão aparecendo, certo? Só para que a gente veja uma coisa que a gente fez na aula passada, que é a função domínio, contradomínio e regra. Quando a gente muda alguma dessas coisas, a gente muda a função, certo? Então, vamos pegar a mesma função g de x igual a x ao quadrado, ou seja, a mesma regra da função f que a gente viu no exemplo anterior, porém, eu não vou pegar essa função com a convenção que a gente fez. Eu vou definir quem é domínio e contradomínio. Eu vou definir o contradomínio como sendo o conjunto dos números reais, igual o da função passada, porém, o domínio eu não vou pegar todos os reais, só vou pegar os reais maiores ou iguais a zero, certo? Quando a gente desenha o gráfico dessa função, ele fica dessa forma aqui. Porque agora o domínio é só para x maior ou igual a zero. Então o gráfico da nossa g é o conjunto dos pontos x ao quadrado, mas somente para os x que estão no domínio da minha g, ou seja, x maior ou igual a zero. Então, o ponto que era menos 1, 1, não está no gráfico, porque o menos 1 não é maior ou igual a zero. Então, eu só estou pegando o x daqui para cá. Então, eu continuo tendo o ponto 0, 0. Continuo tendo o ponto, por exemplo, 1, 1. Tenho o ponto 2, 4 aqui. Mas os pontos com valores de x negativo não aparecem para essa função, porque o domínio dela é só x maior ou igual a zero. Então a gente vê aqui que, de fato, né, quando a gente muda domínio ou contradomínio, isso é refletido no gráfico. Esse gráfico dessa função g é diferente do gráfico da função f. O gráfico da função f tem todo esse pedaço aqui e o da função g não tem, porque o gráfico dela é só esse conjunto. O x é maior ou igual a zero, porque o domínio é só o conjunto de pontos maiores ou iguais a zero. Certo? Então, se eu mudar o domínio, eu posso alterar significativamente o gráfico, e por isso que a gente diz que as funções são diferentes. Certo? Mudou o domínio, muda a função. Ok? Outra maneira de a gente denotar uma função é escrever y igual a f de x, ou seja, y igual a regra, certo? Então, quando eu escrevo, por exemplo, a função y igual a 3x mais 1, eu estou querendo dizer que é a função com domínio de R em R, porque eu não estou dando a regra, eu só estou dando a regra. Então, é a f de x igual a 3x mais 1. Então, se a f de x é 3x mais 1, outra maneira de representá-la é escrever assim, y igual a 3x mais 1. Certo? E o gráfico dessa função é dado por essa figura, que é o y igual a 3x mais 1, certo? E esse gráfico é uma reta, que está inclinada para cima, porque aqui eu tenho o 3, que é um número maior do que zero. Nós vamos ver funções afins e funções quadráticas com um pouco mais de detalhes algumas aulas mais para frente. Então, aqui, por enquanto, é só a nível de exemplo. Nós vamos escrever e estudar essas funções em mais detalhes mais para frente. Então, não fiquem preocupados. Tá? Então, o gráfico é essa reta. Por exemplo, quem que é o gráfico dessa função? F. É o conjunto
dos pontos da forma x, f de x, com x aqui no domínio, que é os reais. Bom, mas então é o x, o f de x é 3x mais 1 para x real. Por exemplo, se o x é 0, quanto é 3 vezes 0 mais 1? 3 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então é o ponto 0, 1, que é o ponto que está aqui. Ó. Esse ponto é o 0, 1. Certo? Se o x for 1, é 1. Ele vai ficar 3 vezes 1 mais 1. Bom, 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Então é o ponto 1, 4. Ele também está aqui, ó, 1, 4. Certo? E assim por diante. Se eu pego o ponto menos 1, se o x é menos 1, bom, se o x é menos 1, vai ser 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 1. Então, menos 3 mais 1, menos 2. Então, menos 1, menos 2. Está aqui, ó. Menos 1, menos 2. Certo? Então, o ponto do gráfico é o menos 1, menos 2. Certo? Nós temos também algumas operações simples que a gente pode fazer com gráficos de funções. Então, a gente pode considerar uma função y igual a f de x e um a real, certo? A gente pode, com uma função simples, que é somar um a na função inteira, a gente faz uma translação vertical no gráfico. Ou seja, se eu tenho o gráfico de uma função f e eu pego essa função f e somo nela um valor, a gente translada o gráfico verticalmente. A gente sobe ou desce o gráfico. Se esse a for um número positivo, a gente sobe o gráfico com a unidades. Se esse gráfico for um número negativo, a gente desce o gráfico por a unidades. Certo? Então, um exemplo simples é esse. Se eu pegar aquela nossa função f de x igual a x ao quadrado, a função y igual a x ao quadrado mais 1, aqui é a f, certo? É f de x mais 1. O que acontece com o gráfico dessa função? Bom, é o gráfico dessa função exatamente do jeito que ele está aqui, só que uma unidade para cima, certo? Se fosse x ao quadrado menos 1, eu pegaria esse gráfico e desceria uma unidade para baixo. Então, a gente pode transladar gráficos para cima ou para baixo simplesmente somando um número a na nossa função. Nós também temos a translação horizontal, que é quando a gente considera o gráfico de uma função e um número a real, se a gente considera agora o f de x mais a, agora o a aqui dentro da regra da f, a gente translada o gráfico para a esquerda ou para a direita. No caso aqui é um pouco diferente, né? Porque lá é simples lembrar, se o a for positivo o gráfico sobe, se o a for negativo o gráfico desce. Aqui é o contrário. Se o a, quando eu faço a translação aqui para dentro, se o a for positivo, o gráfico desloca para a esquerda. E se o a for negativo, o gráfico desloca para a direita. Então, por exemplo, imagina que eu pego a função f de x igual a x ao quadrado. É o mesmo exemplo do passado. Só que eu considero a função x mais 1 ao quadrado. Ou seja, eu estou fazendo y igual a f de x mais 1, certo? Quando eu faço f de x mais 1, é x mais 1 elevado ao quadrado. É diferente de fazer f de x mais 1, que é x ao quadrado mais 1. Essas coisas são diferentes, certo? Bom, quando eu faço isso, o gráfico da minha função, como eu coloquei f de x mais 1, eu simplesmente pego o gráfico da minha função e desloco uma unidade para a esquerda. Então, tá vendo aqui? Ó, essa função estava sentadinha aqui no 0, ela deslocou uma unidade para a esquerda e veio parar no gráfico dessa função aqui. Peguei o gráfico da f e só deslizei ele para a esquerda. Se fosse f de x menos 1, ou seja, se fosse x menos 1 ao quadrado,
eu deslocaria uma unidade para a direita. Tá? E professor, por que a gente vê isso? Bom, isso aqui é mais para a gente ter algumas visualizações rápidas de gráficos. Então, para que você não tenha que fazer gráficos várias vezes, para que você tenha uma ideia rápida de como é o gráfico de uma função, a gente pode tentar ver, esse gráfico aqui, essa função, ela é a translação de uma função que eu já conheço, seja vertical ou seja na horizontal? Se for, beleza. Por exemplo, se for a função x² mais 2. Bom, eu conheço o gráfico de x². Como eu somei 2, é simplesmente o gráfico de x², que é esse aqui, deslocado 2 para cima. Então ele vai estar aqui assim. Ó. Certo? Então a gente tem uma ideia rápida de como seria o gráfico dessa função deslocada. Certo? E vamos lembrar que a gente viu o conjunto imagem lá na primeira aula, né? Então, para uma função f, a sua imagem é o conjunto imagem de f aqui, que é o conjunto dos y em B, para os quais o y é igual a f de x para algum x no domínio, certo? Então, é o conjunto de pontos do contradomínio para os quais a função efetivamente pega alguém do domínio e chega nele. A gente lembra que esse conjunto pode ser bem menor do que o contradomínio inteiro, certo? E olhando para o gráfico de uma função, a gente consegue definir qual é a imagem, a gente consegue ver a imagem olhando para o gráfico. Como que é isso? Bom, se a minha função tem que chegar nele para algum valor, então um ponto y ele vai estar na imagem só se quando eu traço a reta horizontal com a altura nesse valor y, se eu cruzo o gráfico da f pelo menos uma vez, certo? E a gente vai ver isso em alguns exemplos. Vamos pegar a nossa função f. Não vou falar qual é a regra, mas a f é dos reais nos reais e ela é uma função que tem esse gráfico aqui, certo? Olhando para esse gráfico, vamos determinar a imagem, ou seja, o conjunto dos pontos para o qual, da imagem, dos reais, no caso aqui, o conjunto de números reais, para o qual a minha função efetivamente pega alguém do domínio e chega nele. Então veja, o menos 1, vamos olhar para o menos 1 aqui. O menos 1, será que ele é f de alguém? Essa é a pergunta. Isso aqui queria dizer, menos 1 está na imagem da minha função f? Então, falar isso, perguntar se o menos 1 está na imagem, é perguntar se o menos 1 é f de alguém para algum x. Aqui, lógico, né? Para algum x no domínio, ou seja, para algum x real. Mas vejam que quando a gente traça a reta aqui de altura, a reta horizontal de altura menos 1, o gráfico da minha função não encontra essa reta em nenhum ponto. Se encontrasse, é porque a minha função chega nesse ponto para algum valor. Por exemplo, se eu pegar o 2 aqui, vamos traçar essa reta horizontal. Vamos fazer essa pergunta para o 2, ou seja, o 2 está na imagem da f? Ou seja, o 2 é igual a f de x para algum x real? E né? Porque, eu não sei quanto vale, mas eu sei que se eu pegar esse x, esse valor é 2. O f desse x é 2, porque a altura é 2. Então, esse ponto aqui é o ponto x, f de x, e a altura, o f de x aqui, que é a altura, é x2. Esse ponto também. Então, nesse caso, eu tenho até dois valores que chegam no 2. Certo? No menos 1, não. Então, a resposta aqui seria sim. Aqui é não. Porque a reta horizontal aqui, menos 1, não encontra o gráfico em nenhum valor. Certo? Tá. Então,
se a gente fizer essa análise para todos os valores aqui, a gente vê o quê? Que para eu encontrar o gráfico, eu encontro o gráfico sempre que a reta tiver do menos 2/3 para cima, certo? Se eu pegar todas essas retas horizontais aqui, ó, o menos 2/3 encontrou uma vez. Então ele está na imagem. Para baixo dele, nunca encontra. Se eu pegar aqui, ó, essa reta não encontra. Então, do menos 2/3 para baixo, ninguém está na imagem. E do menos 2/3 para cima, todo mundo está na imagem, porque sempre que eu pego aqui, ó, encontra. Ó, cruzou aqui, cruzou aqui. Então, esse valor está na imagem. Vamos ver outro. Esse aqui, o 0. O 0 encontrou 3 vezes, né? Aqui, aqui e aqui. Está na imagem. Então, nesse caso aqui, a imagem da nossa função f é todos os números reais do menos 2/3 para frente. Então, do menos 2/3 até infinito. E isso a gente consegue ver pelo gráfico, traçando as retas horizontais e vendo essa reta horizontal nessa altura cruza o gráfico? Se cruza, é porque o valor dessa altura está na imagem. Se não cruza, não está na imagem. Vamos ver esse gráfico aqui. Vou pegar uma função que tem um domínio que eu não vou dizer quem é. O contradomínio estou dizendo que é todos os reais. E eu quero, ela tem esse gráfico, e eu quero que, por meio desse gráfico, a gente determine quem é o domínio e quem é a imagem. Então, e também depois dizer quanto vale o f de 2. Tá? Então, isso é uma boa prática. Você saber não só, dada uma função e dada a regra, saber fazer o gráfico, mas o contrário também. Dado um gráfico, você não precisa saber exatamente a regra, porque é difícil às vezes determinar a regra de uma função só olhando para o gráfico. Essa, por exemplo, é bastante difícil determinar qual regra seria a regra para essa função só de olhar o gráfico, mas a gente consegue determinar algumas coisas, certo? Principalmente domínio e imagem. Então, o domínio, como é que a gente determina o domínio olhando para o gráfico? A gente tem que ver quais valores daqui da reta horizontal a gente tem algum valor associado a ele na vertical. Então, por exemplo, a gente vê que do menos 2 para trás, a minha função não tem nenhum valor associado. Então, do menos 2 para trás, nenhum ponto está no domínio. Do menos 2 até o 1, todo mundo está no domínio. O 1 exatamente, você vê que quando eu olho e tem essa bolinha aberta, a bolinha aberta representa que eu não tenho um valor associado. Então, nesse caso, a bolinha está aberta aqui, a bolinha está aberta aqui, e eu não tenho nenhum valor aqui na reta vertical 1. Então, o 1, nesse caso, não está no domínio, porque eu não tenho nenhum valor associado a ele, certo? Se eu não tenho nenhum valor associado a ele, é porque eu deixei ele de fora do domínio da minha função. Então, nesse caso, o domínio da nossa função é, veja, do menos 2 para trás, tudo que está para trás do menos 2 eu não tenho valor. O menos 2 eu tenho um valor, é esse aqui. Se a gente for pela escala, esse é o menos 1, certo? Então, no menos 2 ela vale menos 1, certo? Então, do menos 2 até o 1, o 1 não está no domínio. Do 1 para frente, ó, todo mundo aqui tem um valor. O 2, apesar de ter uma bolinha aberta aqui, a bolinha está fechada aqui. Então, o 2 também está no domínio. Eu estou atribuindo o valor 0. Esse ponto é o 2 e a altura é 0. Então, a gente já consegue dizer quanto vale o f de 2. O f de 2 vale 0, porque a bolinha está fechada aqui, na altura 0. Certo? Então, o 2 está no domínio. Então, do 1 para frente até o 2 está no domínio. E do 2 para frente, todo mundo também está no domínio, porque toda reta aqui tem alguém associado. Então,
Se para eu ver quem está na imagem eu traço as retas horizontais e vejo se isso cruza o gráfico, para ver se alguém está no domínio eu traço a reta vertical. Se a reta vertical tem alguém associado é porque aquele ponto que eu peguei está no domínio, certo? Então aqui, do 1 para frente, todo mundo também está no domínio, certo? O F2 a gente já viu que é 0, porque a bolinha está fechada aqui, tá? E agora a imagem. A imagem a gente tem que ver as retas na horizontal. A gente vê que desse gráfico olhando, essa reta horizontal cruza, todas as retas aqui cruzam também, ó. Essa reta cruza, essa reta cruza, essa reta cruza, essa aqui cruza duas vezes, essa cruza, certo? Essa também. Aqui em cima não, né? Se eu pegar mais do que 3, não. E se eu pegar exatamente 3 aqui, a gente tem que tomar cuidado. Quando eu pego exatamente 3, a altura, até cruzaria, mas aqui a bolinha é aberta, então esse valor não está no gráfico da função, certo? Então essa reta não cruza. Aquela bolinha aberta é como se aquele valor não estivesse no gráfico. A gente coloca a bolinha aberta só para representar de fato que ele não está. Se fosse a bolinha como aqui, fechada, aí estaria. Se fosse fechadinha aqui, estaria. Mas não é. É aberta. Então, de menos 1 até 3. Então, a imagem da minha f é do menos 1, inclusive, até o 3, e o 3 não está na imagem. Nenhum outro valor está, né? Porque você vê, para baixo do menos 1, não cruza nada com o gráfico, e para cima do 3, as retas horizontais também não cruzam com o gráfico, certo? Então, o domínio da nossa função, só olhando para o gráfico, a gente sabe que é do menos 2 até o 1 e do 1 até infinito. Então, quando a gente faz isso, o 1 não está. Certo? Eu não tenho ninguém associado ao valor 1 aqui. Então, a minha f de 1 não vale nada. Então, eu estou tirando ele do domínio. E a imagem é só nós vermos quando que as retas horizontais cruzam. Então, por exemplo, pego a reta que tem altura 2. Essa reta aqui que tem altura 2. Nessa bolinha aberta aqui, ela não cruza, mas aqui ela cruza. Então, o 2 está. Se eu pegar outra, por exemplo, aqui, a 1. Bom, cruzou, né? Cruzou aqui, e se... Não sei como que vai ser mais pra frente, parece que não cruza, mas aqui já cruzou e aqui já cruzou. Então, ok. Esses valores, o valor 1 está na imagem. E a gente vê então que todos os valores daqui até aqui estão, tirando o 3, porque quando eu traço o 3, aí nós temos um problema, né? A reta 3 aqui, de altura 3, não cruza, porque aqui a bolinha está aberta. Então, é bom a gente saber fazer essas duas coisas. Plotar o gráfico, e eu sugiro que vocês plotem sempre que a gente falar de alguma função aqui no curso. Vocês entrem lá no Desmos e plotem o gráfico para dar uma olhada como que essa função se comporta. E a gente precisa também desenvolver esse olho de pegar uma função que é dada só pelo gráfico e saber identificar quem é pelo menos o domínio e a imagem. A regra é mais complicado. Nesse caso, a gente até conseguiria, por exemplo, determinar de maneira bem precisa a regra nesse caso aqui, nesse pedaço, porque é uma reta, certo? Então é uma reta da forma ax mais b, então a gente sabe 2 pontos por onde os quais a reta passa e a gente conseguiria determinar de fato quem é essa reta. Exatamente quem é essa reta. Mas aqui não é uma reta, aqui não é uma reta, e aí determinar isso de maneira precisa só olhando para o gráfico não é uma tarefa tão simples e às vezes pode nem ser feita, tá? Mas domínio e imagem, olhando para o gráfico, a gente consegue determinar. Então, a imagem a gente traça as retas horizontais e vê onde cruza o gráfico.
O domínio a gente traça as retas verticais e vê onde cruza o gráfico, certo? Então, saber interpretar gráficos é tão importante quanto fazer as contas com as funções. Então, tem que ter prática e vocês têm que treinar muito, ver gráficos de funções. E isso vai ser muito importante lá quando vocês estiverem fazendo o cálculo.